Olá pessoal, você está de volta no canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva e hoje você vai aprender um conceito absolutamente importante em química. Um conceito que você não pode avançar nos estudos de química sem entender o conceito de número de mol. Vamos começar logo depois da abertura. Nós sabemos da nossa experiência que quando nós vamos preparar uma receita, por exemplo, um bolo, é fundamental conhecer as quantidades de cada uma das partes que estão sendo misturadas para produzir esse bolo. Então, por exemplo, é importante você conhecer a massa de açúcar que você está utilizando, a massa de farinha de trigo, a massa da manteiga que você está adicionando, o volume do leite. Tudo isso é fundamental para que a sua receita produza um bolo muito bom. Em química é parecido. Quando você está reagindo uma certa substância com outra para produzir um certo produto, é importante você conhecer as quantidades de cada um dos reagentes que você está misturando. Acontece que em química a gente tem um problema, a gente está tratando com átomos e moléculas que são partículas muito pequenas e, portanto, têm massas muito pequenas. E é complicado você trabalhar com massas muito pequenas. Uma maneira alternativa é você trabalhar com conjuntos de número de substâncias. Então, nesse sentido, o conceito de número de mols é absolutamente fundamental. E o que nós vamos fazer é que, antes de estudar o conceito de número de mols, vamos ver alguns exemplos do mundo macroscópico que vai nos ajudar a entender o conceito que de fato estamos interessados, que é o de número de mols. Então vamos para o primeiro exemplo. Imagine que você tem aqui um ovo e você coloca ele nessa balança e nessa balança ele vai registrar uma massa de 60 gramas. Agora considere que você, no lugar de um ovo, você tem uma dezena de ovos. Uma dezena, como nós sabemos, é constituída de 10 unidades. 10 pode ser representado em notação científica como sendo 10 elevado à primeira potência. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ovos. Bem, então nessa dezena de ovos, se cada ovo pesa 60 gramas, então a gente vai ter aqui como resultado, para esse conjunto de 10 ovos, 600 gramas. Muito bem, vamos chamar agora, vamos definir aqui a chamada massa dezenar. E essa massa dezenar, ela mede 600 gramas por cada dezena de ovos. Observe que dezenar aqui eu coloquei entre aspas, porque essa palavra simplesmente não existe no português. Isso aqui foi uma espécie de um neologismo que eu criei para designar a massa correspondente a 10 unidades de ovos. Então é chamada massa dezenar. Bem, agora considere que você tem agora um conjunto muito maior de ovos. No lugar de 10, você tem, por exemplo, a quantidade de ovos que está aqui nessa bandeja. E é com essa informação da massa dezenar e com a informação da massa de toda essa bandeja de ovos, que foi, no caso aqui, 1.800 gramas, é possível determinar o número de dezenas que está presente nessa bandeja. Para isso, basta o quê? Que você pegue esta massa e divida pela massa de uma dezena, que é 600. É exatamente isso que estamos fazendo. Estamos determinando o número n, tomando a massa de todos os ovos na bandeja, 1.800, dividido por 600 gramas por dezena de ovos. Então isso aqui vai dar como resultado 3 dezenas. De fato, se você olha aqui para essa figura, é muito fácil de você verificar que você tem 1, 2, 3 dezenas de ovos. Observe aqui que neste caso não é difícil você saber o número de ovos que estão presentes, é fácil de você contar. Bom, se você quiser, você pode elaborar isso e dizer que o número de ovos que estão presentes nessa bandeja é o número de dezenas, n, multiplicado pelo valor de uma dezena. Bom, no caso aqui temos 3 dezenas de ovos e em cada dezena nós temos 10 unidades por dezena. Então dezena aqui cancela com dezena, você tem aqui o número n é 30 ovos. Claro, você pode contar aqui facilmente e determinar que esta é uma bandeja típica de 30 ovos. Agora vamos partir para um outro sistema menor. Vamos considerar agora no nosso exemplo um único feijão. A massa aqui foi determinada na balança, nesse caso, como 0,33 gramas. Portanto, se você for usar o conceito de dezenas que nós utilizamos antes, nós teríamos um número muito elevado de dezenas de grãos de feijão numa amostra. Por isso, dezena não é uma quantidade, um conjunto adequado para representar feijão. Na verdade, seria mais adequado utilizar o conceito de milheiro. O milheiro, como nós sabemos, é constituído de 1.000 unidades. Então, 1.000 é 10 à terceira em notação científica. Veja, se você não está recordado sobre notação científica, eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar o card no final deste vídeo para você assistir no momento posterior sobre notação científica. Lá você vai ter uma revisão completa sobre esse assunto.
Então, voltando aqui, então temos aqui, ó, nesse exemplo aqui, um grande conjunto de feijões, né? 1000 feijões. Né? Bom, se cada feijão pesa 0,33 gramas, conjunto de 1000 feijões vai pesar 330 gramas. Muito bem. Então agora vamos designar a chamada massa milheirar. Essa massa milheirar é a massa presente em 1000 feijões. Então, no caso, é 330 gramas por cada milheiro de feijão. Observe também aqui que, neste caso, massa milheirar é uma palavra que não existe na língua portuguesa. Isso foi uma maneira, novamente, que eu designei para associar a massa presente em um milheiro. Muito bem. Agora, suponha que você vai numa feira dessas feiras livres e lá você encontra um desses grandes sacos de 50 quilos de feijão. Bom, 50 quilos são 50.000 gramas. Então, nesse caso, podemos determinar também o número N de milheiros de feijão, de conjuntos de 1000, nesse grande saco de 50 quilos, tomando a massa de 50 quilos e dividindo pela massa milheirar, que seria N, seria 50.000 gramas, dividido por 330 gramas por cada milheiro de feijão. Grama cancela com grama, você vai ter aqui, essa razão vai dar 151,5 milheiros de feijão. Então, nesse saco de 50 quilos, você encontraria 151,5 conjuntos de 1000 feijões cada. Muito bem, e agora quantos feijões teria nesse grande saco de 50 quilos? Novamente, aqui você, para calcular o número de feijões, basta calcular aqui o produto entre o número de milheiros, que foi no caso aqui 151,5, pelo valor presente em um milheiro. Então é somente fazer 151,5 milheiro de feijão vezes o valor de um milheiro, que é 1000 unidades por milheiro. Isso aqui vai dar 151.500 feijões. Isso, claro, esse cálculo aqui foi feito admitindo que todos os feijões aqui têm a mesma massa, o que não é verdadeiro. Então esse número de 151.000 é uma aproximação, é um número um pouco maior ou um pouco menor em torno disso, certo? Então, muito bem, pessoal. Com isso, agora estamos capacitados a entender o que se passa quando você está estudando sistemas muito pequenos como átomos e moléculas. Vamos lá. Vamos considerar aqui que o nosso átomo é o átomo de carbono 12. Carbono 12 é um dos isótopos do carbono. Você tem carbono 13, carbono 14, carbono 12. Vamos considerar o carbono 12. E vamos utilizar aqui uma balança para átomos e moléculas. Essa balança chama-se espectrômetro de massa. Quando você mensura no espectrômetro de massa a massa de um átomo de carbono 12, você descobre que isso vale 1,9926 vezes 10 a menos 23 gramas. Ok, agora considere uma amostra contendo 12 gramas de carbono 12. Considere que é essa amostra que está aqui presente nessa figura. Aqui eu quero chamar a atenção de alguns detalhes. Cada ponto preto desse não representa um átomo. Cada ponto preto desse é uma partícula macroscópica. Cada partícula dessa, na verdade, tem milhares de átomos. Então, tome muito cuidado. Se eu tivesse agora que desafiar você a contar quantos átomos tem aqui, claro que nenhum de nós iria sair contando átomo a átomo. O que seria muito mais inteligente? Você pegar esses 12 gramas e dividir pela massa de cada átomo. Com isso, você vai obter um número grande, que é este que está aqui, 6,0221420 vezes 10 a 23. Esse número aqui é um número absurdamente alto. Só lembrando, dezena é 10 elevado à primeira, centena é 10 elevado à segunda, milheiro é 10 elevado à terceira, milhão é 10 elevado à sexta, bilhão é 10 elevado à nona, portanto 10 elevado a 23 é um número absurdamente grande. E é o que você espera que deva ter uma grande quantidade de átomos de carbono 12 nessas 12 gramas. Pois muito bem, este número chamado N índice A é o chamado número de Avogadro. Avogadro em homenagem a Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro, um cientista que viveu entre o século XVIII e XIX na Itália, um cientista italiano, que além de físico era também advogado. Então observe só, a partir desse número agora, esse é o chamado número de referência quando você trata sistemas muito pequenos, o número de Avogadro. E é isso que nós chamamos de mol. E a título de curiosidade, mol vem do latim moles,
que significa amontoado ou uma pilha, que é razoável você imaginar que numa amostra de 12 gramas a quantidade de átomos deve ser absurda, né? Então eles devem estar uma forma totalmente amontoada, empilhada de muitas e muitas partículas. Então agora que nós sabemos o que representa o mol, vamos considerar aqui um exemplo desta barra de ferro. E agora que nós sabemos que em um mol você tem o número de Avogadro de unidades, então considere uma pequena amostra aqui dessa sua barra de ferro. Ela tem conjuntos de 9 átomos que estão organizados como este aqui, esta chamada célula unitária cúbica de corpo centrado. Então essa amostra macroscópica de ferro, na verdade, tem uma quantidade absurdamente grande de átomos de ferro. Muito bem, e agora a gente pode definir a chamada massa molar. Ela vale 55,847 gramas por cada conjunto de mol de átomos de ferro. E agora fica muito fácil se você tem uma outra amostra, por exemplo, suponha que você tem uma barra aqui que ela tem 279,24 gramas. Então é muito fácil agora determinar qual é o conjunto de número de moles que você tem nessa barra de ferro. Exemplo dos casos que fizemos antes, do exemplo dos ovos ou do exemplo do feijão, é simplesmente pegar esta massa e dividir pela massa molar. Pegar 279,24 gramas e dividir por 55,847 gramas por cada mol de átomos de ferro. Então, nesse caso aqui, você encontra como resultado 5 moles de átomos de ferro. E para calcular o número N é análogo ao que fizemos anteriormente. Basta multiplicar esse número de moles pelo número de partículas presente no mol, que é o número de Avogadro. Ou seja, é 5 mols de átomos de ferro multiplicado aqui pelo valor do número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 unidades para cada mol. Então, quando você faz aqui essa conta, isso vai dar 3,01 vezes 10 a 24 átomos de ferro. Então, pessoal, de uma forma resumida, número de mol é isso, né? É uma fração entre a massa dividido pela massa molar, a massa expressa em grama e a massa molar expressa em gramas por mol. E já o número de átomos ou moléculas N maiúsculo é o produto entre o número de moles e o número de Avogadro. E por fim, para fixar esse conhecimento, vamos fazer aqui um exercício sobre esse assunto. O exercício diz assim: calcule na letra A o número de moles presentes em 36 gramas de água, representada aqui pela sua fórmula química H2O, e na letra B o número de moléculas de água nesta amostra. São dados aqui como informações a massa molar do hidrogênio, 1 grama por mol, e a massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Então, para resolver a letra A, a gente vai precisar, para calcular o número de moles, vamos precisar da massa e da massa molar da água. Então, está aqui a massa da amostra, 36 gramas, e a massa molar da água a gente calcula da seguinte forma: a soma das massas molares dos átomos. Como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então é 2 vezes 1 grama por mol, e como eu tenho apenas um átomo de oxigênio, é 1 vezes 16 gramas por mol. Então, a soma dá 18 gramas por mol. E agora é bem simples, para calcular o número de moles, basta pegar esses 36 gramas e dividir por 18 gramas por mol. Então isso aqui vai dar 2 mols de moléculas de água. Muito bem. Por fim, na letra B, para calcular o número de moléculas de água, basta simplesmente você multiplica 2 mols de água pelo valor do número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 unidades por cada mol. Então, quando você faz 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, isso aqui dá 12,04 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ou você ainda pode reescrever esse número aqui como sendo 1,204 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Bom, pessoal, por este vídeo é isto. Coloque aí nos comentários se você já tinha estudado antes na escola o conceito de mol, números de moles, se você tinha dúvidas sobre esse conceito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se encontra na próxima videoaula. Bons estudos para todos!